Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, na sua casa. Que bom que nós podemos, mesmo distantes, estarmos juntos para adorar ao Senhor, em um só coração, em um só espírito, em uma só voz, adorar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu te convido aí na sua casa, junto aqui conosco, a adorar ao Senhor, em uma só voz, exaltar o nome dEle. Cante conosco, louve ao Senhor. Só voz, nós o exaltamos, em um só coração, nós declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Pra sempre eu canto a ti essa canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim, e és Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Uma vez, em uma só voz, em uma só voz, nós o exaltamos, o só coração, nós declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo nos nossos lares, Senhor, nas nossas casas, Jesus. Pra sempre eu canto a ti essa canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim, e és Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Essa é a oração da sua igreja, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 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 Maranata, ora vem.
Pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos que estão junto conosco, prestando essa adoração ao Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. É esse Deus que nós estamos adorando nessa noite, não é? Nós estamos aqui prestando uma adoração ao Senhor, que é o Senhor criador e sustentador de todas as coisas. Então vamos juntos assim, adorar a esse Deus, louvar a esse Deus, bendizer a esse Deus juntos no culto desta noite. Eu quero saudar a todos que estão assistindo o culto justamente conosco, participando desse culto, e não são membros da nossa igreja. Sejam muito bem-vindos, estejam conosco com alegria nesta noite. E eu quero também dizer a você que está nos assistindo, se você está procurando uma família espiritual, faça da nossa igreja a sua família espiritual aqui em Curitiba. Meus irmãos, eu quero deixar aqui alguns lembretes para vocês, dentre eles o seguinte: o nosso CAN e a Escola Bíblica estão juntos agora, toda segunda-feira, às 20 horas, no Facebook, apresentando estudo bíblico sob o tema Vivendo como Cidadão do Reino. Esses estudos são baseados nas parábolas de Jesus. Então, participe toda segunda-feira, 20 horas, no Facebook. Também quero lembrar vocês que as células estão online. Não fique fora, participe da sua célula. E também do discipulado, discipule alguém. Se você está sendo... Não esqueçamos que o discipulado foi a principal ordem que Jesus deixou para a sua igreja. Vão e façam discípulos de todas as nações. E o foco da nossa igreja é o discipulado. Então, sejamos discípulos de Cristo e sejamos também discipuladores. Meus irmãos, eu quero manifestar aqui a minha alegria e a minha gratidão por um número tão grande de irmãos que estão envolvidos na rede de apoio e solidariedade, estão estendendo suas mãos para ajudar aqueles que passam por necessidade. Que bênção, que coisa maravilhosa. E eu louvo a Deus e peço a vocês, orem por uma equipe liderada pelo pastor China. Esses irmãos estão nas ruas entregando alimento, entregando roupa, entregando remédio para os que precisam. Então, irmãos, que o Senhor os proteja, os guarde. Eles estão tomando todos os cuidados. E vamos pedir a Deus que os guarde de todo o mal. E eu quero, então, agradecer a Deus pela vida desses irmãos que têm, assim, dessa maneira, prestado um serviço ao próximo. E eu quero também aproveitar esse momento para nós aqui no culto orarmos por aqueles irmãos que perderam o seu emprego. Vamos orar por eles. Eu quero também orar por aqueles irmãos que são microempresários ou são pequenos empresários. Esses irmãos que perderam seus clientes, irmãos autônomos, não é? Que perderam clientes. Então, orar para que Deus abra portas, para que Deus mande bênçãos, para que Deus mande clientes, que Deus abençoe esses irmãos. E quero aproveitar esse momento de oração
para nós dedicarmos ao Senhor os dízimos e as ofertas. Nós fazemos isso no culto presencial, não é mesmo? Fazíamos sempre aqui no momento no culto, os irmãos dedicavam as suas ofertas nos gasofiláceos do templo, mas também nós dedicávamos aquelas que eram transferidas durante a semana pelos meios tecnológicos. E é isso que nós vamos fazer agora também. Nós vamos orar e vamos agradecer e também vamos consagrar. Vamos orar ao nosso Deus, onde você está, e eu tenho certeza que você que ainda não transferiu o seu dízimo, a sua oferta, eu tenho certeza que você fará isso ainda essa semana, porque realmente esse é um momento de nós estarmos juntos, esse é um momento de estarmos unidos, e esse é um momento de sermos parceiros de Deus e também da igreja, cooperando com a obra do Senhor. Na tela, vocês estão vendo aí o número da conta bancária da igreja. Nessa conta, você então poderá depositar, transferir seus dízimos e suas ofertas. Então vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e nosso bendito Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Que esse culto que estamos te prestando nesta noite seja para a honra e glória do nome do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Senhor criador e sustentador de todas as coisas. Prestamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, nesta noite. Pai, te agradecemos porque muitas pessoas estão se envolvendo no serviço ao próximo, se envolvendo, ó Pai, no ato de estender as mãos e abençoar aqueles que estão passando por necessidades. Muitos estão fazendo isso, louvado seja o teu nome. Quero te pedir, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão desempregados. Talvez agora alguns que estão me assistindo estão desempregados. Ó Deus, visita o coração deles, leva ânimo, leva consolo e abre uma porta de trabalho. Os autônomos, Senhor, que possam receber clientes, que eles sejam sustentados pelo Senhor. Os empresários, microempresários, que o Senhor também possa abrir portas, que o Senhor possa também fazer com que chegue até eles clientes, ó Pai, para que eles possam continuar trabalhando e sejam usados também para abençoar o teu reino. Muito obrigado pelas bênçãos, pelas ofertas, pelos dízimos que foram transferidos. Que teus servos, Senhor, numa prova, numa manifestação de fidelidade, de gratidão, de obediência, estão dedicando os seus dízimos e ofertas, transferindo para a conta da igreja pelos meios tecnológicos. Ó Deus, abençoa cada um irmão, cada uma irmã. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor aceite a nosso ato agora de consagrarmos ao Senhor os dízimos e as ofertas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças, oh, graças, oh, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças, oh, graças, oh, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, dou-te, Senhor, graças, oh, sempre a ti, oh, graças, oh, graças, oh, sempre a ti, oh, graças, oh, graças, oh. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças, oh, graças, oh, por teu amor e perdão.
Te damos graças, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Não somos merecedores, mas somos alvos da sua maravilhosa graça, Pai. Nós te louvamos, Deus. Nós te exaltamos, Pai. Por isso nós dizemos com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louve, Senhor. Graças, oh, sempre a ti, oh, graças, oh. 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 Graças, oh. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse culto que chamamos culto da família. Todos os dias são culto da família, mas sempre no terceiro domingo do mês, de manhã e à noite, nós fazemos esse culto no sentido de focar nas nossas famílias, para que as nossas famílias sejam fortalecidas no Senhor e pelo Senhor. Então eu quero convidar você, se seus filhos não estão aí com você, chame eles agora aí um momento, a esposa, e juntos vamos dedicar esse tempo ao Senhor, nesses tempos de pandemia, de isolamento social, quando temos adotado um novo estilo de vida como família. Queremos orar pela sua família e assim como Josué, lá em 24:15 diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a gente possa dizer também nos dias de hoje. Eu não sei o que vocês vão fazer ou como vocês vão caminhar nesses tempos de isolamento social, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor através de um culto doméstico, servir ao Senhor através de um tempo de crescimento na palavra, aproveitar essa oportunidade para compartilhar do amor de Jesus para os vizinhos, para a família, não indo lá pessoalmente, para não quebrar as regras, mas fazendo isso através da tecnologia, através de uma cartinha, levando um prato de comida, expressar o amor de Deus, porque como família do Senhor, o que nós queremos fazer e a maneira como queremos proceder é glorificar o nome desse Deus maravilhoso que tem guardado as nossas famílias e tem nos protegido. Quero fazer agora à noite, como fiz de manhã, orar pelo irmão Carlos, agradecer a Deus pela cirurgia bem-sucedida que Deus concedeu a ele, orar agora pela sua recuperação, orar pela princesa guerreira Lorena, que mora lá em Porto Alegre, sobrinha neta da Leia, que não tem 1 ano de vida, mas já fez vários procedimentos e está internada ali no hospital em Porto Alegre. Orar pela sua família, orar pelos seus filhos nessa adaptação para esse novo jeito de vida, orar pela manutenção do seu trabalho, orar por aqueles que se encontram desempregados. Como família de amor, nós estamos aqui para abençoar, nós estamos aqui para confiar no Deus Altíssimo. Por isso quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça e juntos, como família do Senhor, orarmos pedindo a proteção, o cuidado de Deus, para que quando tudo isso passar, nós sejamos famílias mais consagradas ao Senhor, famílias mais abençoadas na presença do Senhor. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo assim. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor. Louvado seja o teu nome, porque nós amamos o Senhor, nós temos certeza da proteção e do cuidado do Senhor. E quando estamos aqui como povo de Deus, queremos te pedir, Pai, que o Senhor abençoe as nossas famílias, Pai. Queremos agradecer pela maneira como o Senhor tem nos sustentado, como o Senhor nos tem abençoado. E como família do Senhor, queremos glorificar o teu nome, Senhor, pela boa cirurgia do nosso irmão Carlos, esposo da Neiva, pai da Carol e da Nath. Louvado seja o teu nome, Pai, porque tudo transcorreu debaixo do teu cuidado. Queremos te pedir agora
que o Senhor o abençoe no processo de recuperação, que tudo transcorra de maneira tal de que os médicos, as pessoas envolvidas nesse procedimento possam ver a atuação e o poder do Deus que Carlos adora, Pai. Em nome de Jesus, queremos também te agradecer pela boa recuperação da princesa guerreira Lorena. Cuida da Lorena, Pai. Queremos também, Pai, te agradecer pelas nossas famílias, Pai, e te pedir que no nome de Jesus, a tua mão de poder e de graça continue sobre a vida das nossas famílias, dando proteção e cuidado, e que como povo do Senhor nós possamos aproveitar dessa oportunidade para proclamar o teu amor àquelas pessoas que ainda não conhecem a graça salvadora de Cristo Jesus, Pai. Por isso te pedimos, Pai, abençoa os nossos familiares, guarda de todo mal, protege, Pai, e nos ajuda como família de amor, sermos a família que o Senhor deseja, Pai. Abençoa o restante desse culto e muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu nome. É assim que nós oramos, com a certeza de que o Senhor nos escuta, e o fazemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus e servindo a esse Deus tão maravilhoso. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, nós te louvamos.
Aleluia, Senhor. Nós queremos descansar em Ti, Pai. Repousar nos Teus braços, pois o Senhor tem cuidado de nós. Em todo esse tempo, a Tua mão é conosco, Senhor. Cobre-me com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor. A minha alma está segura em Ti, Pai. Minha alma está segura em Ti. E temos a plena certeza e sabe bem que em Cristo firme está. Que em Cristo firme está. Oh, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Oh, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguem, oh Deus, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, só em Ti eu descansarei, Pai. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lá em Atos capítulo 12. Então abra aí a sua Bíblia, ou tecle aí digite aí, ou tecle aí, melhor dizendo, no seu equipamento tecnológico, e nós vamos então ler a palavra de Deus em Atos, no versículo 12, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Então vamos ler a palavra de Deus. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou.
Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa, siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. E eles, porém, lhes disseram, você está fora de si? Insistindo ela afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos diante da tua palavra, que é pura, santa e poderosa. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, que cada um de nós esteja aqui aberto para o teu falar, para tudo quanto o Senhor tem a nos dizer nesta noite, e que a palavra do Senhor possa gerar vida em cada um de nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante desse texto da palavra de Deus, e esse texto fala então, vai nos contar, vai relatar que o rei Herodes Agripa I, que era neto de Herodes o Grande, para fazer média com os judeus, para agradar os judeus e por perseguição aos cristãos, ele resolveu então prender os cristãos. Alguns cristãos estavam presos e sendo maltratados. Já tinha mandado matar Tiago à espada, um dos líderes da igreja, e agora também preso, Pedro estava preso e logo seria condenado à morte também. Então ele estava aproveitando esse momento em que a cidade estava cheia, e por causa da festa da Páscoa, ele estava ali, então, um movimento grande na cidade, e ele então esperava o momento oportuno para agir assim, não é? Então, essa história de político oportunista é velha, não é? Não é só agora que acontece isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu quero fazer uma reflexão com vocês, aqui nesse texto, baseado nesse Herodes Agripa I, que era neto de Herodes o Grande, aquele Herodes que mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo com a intenção de matar Jesus. Se lembram lá desse texto em Mateus, no Evangelho de Mateus? Então parece que esse Herodes Agripa I, parece-me que ele decidiu não romper uma cultura familiar de perversidade. Ele permanece com a cultura familiar do seu avô, da perversidade. E eu quero deixar aqui nesse terceiro domingo, nós estamos no terceiro domingo, e é um domingo onde aqui na igreja o momento de oração, como vocês viram com o pastor China, é um momento dedicado à família, dizer o seguinte, que nós precisamos decidir romper com culturas familiares malditas, com culturas familiares que são culturas ruins.
E eu aqui na igreja, com aconselhamento para noivos, eu sempre digo para os noivos o seguinte: vocês têm uma oportunidade agora de romper com aquelas culturas da sua família de origem que você não quer levar para o seu casamento. E a minha palavra para você que está me assistindo nesta noite é o seguinte: nós precisamos tomar essa decisão. Nossas famílias, toda família tem cultura boa e tem culturas ruins. Tem culturas boas e tem culturas ruins. E muitas vezes culturas malditas, que uma geração foi passando para outra, uma geração foi copiando da outra, foi imitando a outra. Esse é o momento oportuno para nós rompermos com culturas ruins, culturas malditas na nossa família. Esse é um parêntese que eu quero falar aqui para vocês, da atitude desse Herodes Agripa, que ele queria fazer essa média com os judeus. Esse período em que ele está querendo fazer isso com os cristãos, a cidade ainda estava cheia, porque era um período praticamente junto ali com a festa da Páscoa, né, que era a festa dos pães asmos. Por isso que eu falei a início que era na época da festa da Páscoa, né? Então, Pedro foi preso pela melhor segurança daquele tempo. Era uma prisão de segurança máxima. Nenhuma condição humana poderia libertar Pedro daquela situação. Nenhuma. Mas o que acontece nesse texto? Enquanto Pedro está lá preso, enquanto outros cristãos também estão presos e maltratados, a igreja se colocava em oração. Os crentes estavam orando, os crentes estavam clamando. E, conforme diz o texto, Deus agiu sobrenaturalmente. Meus irmãos, olha bem para mim o que eu vou dizer para você. Nós estamos vivendo um tempo que precisa ser visto por nós como um tempo de oportunidades, como um tempo de revelações, tempo em que muitas coisas sobre nós, sobre nossos relacionamentos familiares, sobre nossos relacionamentos com Deus, com a igreja, com as pessoas em geral, há de ser revelado. Deus tem revelado para nós como andam nossos relacionamentos. Mas uma coisa que Deus tem revelado para nós nesse tempo é como anda a nossa vida de oração. Como anda a nossa vida de oração? E essa semana eu fiquei muito preocupado com uma live que eu assisti, em que um psicólogo muito conceituado, numa cidade do Brasil, ele resolveu consultar, é um psicólogo muito conceituado e também um servo do Senhor. Ele consultou algumas pessoas sobre como estava a vida de oração nesse tempo de confinamento. E ele ficou surpreso quando descobriu, quando foi revelado para ele, que a maioria das pessoas nessa quarentena estão enfraquecendo a vida de oração. Estão orando menos do que estavam orando anteriormente. Meus irmãos, nunca o mundo precisou tanto das nossas orações como hoje. O mundo está precisando das orações da igreja. A igreja nunca precisou tanto do poder da oração como nos nossos dias. O mundo precisa do poder da oração nesses dias em que estamos vivendo. Então nós não podemos titubear na vida de oração. Nós vemos nesse texto o que aconteceu quando a igreja se colocou em oração. Deus agiu de uma forma extraordinária. Pastor Israel Belo, meu amigo, escreveu sobre a oração seguinte essa semana. Para passarmos pela entorpecente calmaria ou pela urgente gritaria, precisamos contar com a oração. Pela oração revelamos a Deus o que sentimos, seja terror ou seja gratidão. Pela oração sabemos que Deus está conosco e nunca estamos em solidão. Pela oração
esperamos que Deus trará na nossa dificuldade a sua intervenção, ou oferecendo no nosso erro a sua orientação. Pela oração feita sozinha ou em roda com o Pai Eterno e com outras pessoas, entramos em comunhão. Pela segurança que a oração nos dá, mantemos nossa serenidade e ficamos longe da confusão. Pela oração, Deus nos dá estratégia para encontrarmos no excesso ou na escassez a melhor solução. Que bênção, não é? Então, meus irmãos, quando uma igreja se coloca em oração, Deus opera maravilhas. Há grande poder na oração intercessória em conjunto. Uma outra coisa que eu quero dizer para você, chamar a tua atenção, você que está me ouvindo, é o seguinte: nós podemos até não saber, como igreja, o que fazer nesse momento para nos tornarmos uma igreja relevante. Talvez esse seja um momento que nós estejamos com esse grande questionamento. O que fazer nesse momento para sermos uma igreja relevante? Mas de uma coisa sabemos, com toda certeza: a falta de oração jamais fará da nossa igreja uma igreja relevante. Jamais. Uma igreja apaixonada pela oração verá a liberação do poder de Deus na vida de seus membros, na vida da igreja como um todo e nas comunidades onde a igreja está inserida. Então, meus irmãos, esse é um tempo para a igreja refletir um pouco mais, para nós refletirmos sobre a oração, olharmos para esse texto e desse texto tirarmos lições preciosas a respeito da importância de uma vida de oração. E a primeira lição que eu quero tirar diz assim, os versículos 1, 2 e 3, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa. Mas o versículo 5 diz assim: Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Interessante nesse texto a gente perceber que aqueles crentes, mesmo vendo seus irmãos em Cristo sendo maltratados, mesmo vendo um dos seus líderes sendo morto à espada, mesmo vendo um outro líder sendo colocado na prisão prestes à morte, mesmo debaixo daquela perseguição, esses crentes não desistiram de orar. Eles se uniram e foram ali para aquela casa e oravam e clamavam a Deus. E sabe o que eu aprendo nisso tudo? É que aqueles crentes, eles eram um grupo de crentes que criam na soberania de Deus. Aqui está o segredo para o início de uma vida de oração. É crer na soberania de Deus. A crer na soberania de Deus é um forte fundamento para desenvolvermos uma vida de oração. Eles não desistiram, eles não correram, eles não desanimaram, mas eles continuavam orando. Que bênção! A igreja permanecia em contínua oração, como diz o versículo 5. Eles sabiam, aqueles crentes sabiam, e nós precisamos saber, que Deus é capaz de ouvir nossas orações. Deus é capaz de suplantar todos os limites humanos. Deus é capaz de suplantar os nossos limites, sejam eles espirituais ou sejam eles intelectuais. Eles criam que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme Efésios 3:20. Esses crentes criam que o Senhor faz de acordo com a sua infinitude e não de acordo com as nossas limitações. Isso é crer na soberania de Deus. Crer na soberania de Deus, que o Senhor faz tudo de acordo com a sua infinitude e não de acordo com as nossas limitações. Eles criam em tudo isso. E por que eles criam em tudo isso? Porque acima de tudo eles criam na soberania de Deus, que Deus é soberano.
E o Salmo 103:19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Salmo 103:19. É isso, irmãos. É assim que tem que começar uma vida de oração. Por que muitas pessoas desistem da vida de oração? Porque não tem esse firme fundamento de que Deus é soberano. E aí o que acontece é que quando as coisas, os irmãos, tem pessoas que quando começam a orar, quando começam a fazer algum movimento de oração, e as coisas começam a não acontecer do jeito que eles planejaram, eles vão desanimando, desistindo, porque não creem de fato na soberania de Deus. Vocês se lembram? Quero lembrar vocês aqui de um texto bíblico muito interessante, que é o de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Se lembram? Eles tomaram a decisão de não se prostrar diante da imagem erguida por Nabucodonosor. Se lembram? E eles sabiam que Deus era o Senhor de todas as coisas. E eles decidiram, quando Nabucodonosor ficou violento, lá em Daniel capítulo 3, a partir do versículo 16, e Nabucodonosor então ficou violento, furioso, e veio falar com eles, e disse para eles: olha, se vocês não se curvarem diante da minha imagem, da imagem que eu criei, e se vocês não adorarem os meus deuses, vocês vão para a fornalha. Vocês vão morrer de uma morte terrível lá naquela fornalha, porque eu vou jogar vocês lá. Aí olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abdinego, lá no capítulo 3, versículo 16. Responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. É isso. Sabe por que eles reagiram assim? Porque eles criam na soberania de Deus. Precisamos nos manter fiéis, meus irmãos. Quando nós cremos na soberania de Deus, nós nos mantemos fiéis, nós nos mantemos firmes em oração, quer Deus interfira a nosso favor, quer não. Quer aconteça o que aconteceu com Tiago, ou o que aconteceu com Pedro, Deus é soberano, e nós nos mantemos fiéis como essa igreja fez. A nossa recompensa eterna, ela é digna de qualquer sofrimento que tenhamos que suportar. Mas isso, pensa assim, quem crê na soberania de Deus e vive numa expectativa, não só das coisas deste mundo, mas de uma recompensa eterna e gloriosa. Às vezes a fornalha arde, como estava ardendo para Pedro, mas é possível sobreviver quando nos mantemos fiéis em servir ao nosso Deus. A confiança desses irmãos em Cristo, desses irmãos que estavam lá na casa orando debaixo daquela situação toda, desse texto de Atos 12, a confiança deles estava em Deus, e não em algum plano que eles achavam que Deus cumpriria, porque muitas vezes é isso que acontece. A gente acha que Deus vai cumprir um plano, e quando Deus não cumpre aquele plano, nós entramos em desespero, nós desanimamos, nos afastamos da vida de oração. Mas quando a confiança está em Deus, na soberania de Deus, aí sim, nossa confiança está em Deus e não nos planos. A confiança na soberania de Deus inclui a confiança de que o Senhor sabe melhor do que nós sobre o que deveria acontecer. É isso que Sadraque e Mesaque tinham essa consciência. É essa consciência que Pedro tinha, por isso dormia tão tranquilo. Era essa consciência que a igreja tinha lá orando, firme em oração.
a confiança de que o Senhor nosso Deus sabe o melhor do que nós sobre o que deve acontecer. Ouviram o que eu estou dizendo? Quem crê na soberania de Deus tem a mais absoluta confiança que o Senhor sabe melhor do que nós sobre o que deve acontecer. E nem sempre acontece como nós queremos, mas temos que nos manter firmes. Eu tenho aprendido que quando não compreendemos, quando não entendemos, melhor dizendo, ou quando não percebemos, a melhor atitude é continuar confiando. Vou repetir. Quando nós não compreendemos, quando nós não entendemos, ou quando nós não percebemos, a melhor atitude é confiar em Deus. Porque quando confiamos em Deus, na soberania de Deus, nós saímos do sofrimento com a nossa fé renovada, revigorada e muito mais íntimos dele. Como a nossa igreja gosta de cantar um cântico aqui, nos cultos, e se eu tivesse uma voz melhor, eu até cantaria agora aqui com vocês. De vez em quando eu canto, né? A igreja gosta. Apesar da minha voz não ser nada boa, às vezes em quando eu canto com vocês nos cultos. Mas eu não vou fazer isso hoje, não. Lá na live no Facebook, de vez em quando eu faço. O que diz esse cântico que a gente canta aqui do Delino Marçal, desse cantor e compositor? Diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que tu és. Dele vem o sim e o amém. Dele, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele é Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus. Mas se a porta fechar, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Se não der, ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Meus irmãos, eu tenho certeza que é isso que aqueles crentes dessa igreja de Atos 12, os crentes da igreja primitiva, o crente da igreja do início, é assim que esses crentes criam. Eles criam na soberania de Deus. E eu quero nessa noite, nesse primeiro momento, nessa primeira reflexão, levar cada um de nós a pensar como estamos lidando com a soberania de Deus. Deus de fato para nós é soberano. Nós temos um Deus que é Senhor de todas as coisas. E Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele é bom, Ele é sábio. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então a segunda reflexão que eu quero fazer com vocês nessa noite, onde nós estamos falando sobre o poder da oração. E o poder da oração se manifesta à medida, é básico, à medida que nós cremos na soberania do Deus da oração. A soberania do Deus que ouve as orações. Eu quero fazer uma outra reflexão, não é? Quando a oração tem como fundamento a soberania de Deus, essa oração se torna poderosa. Essa oração se torna uma oração cheia de poder. Olha o que diz o versículo 5 a 7. Pedro ficou detido na prisão. A igreja orava. Na noite anterior, Herodes disse que iria submetê-lo a julgamento. Já estava esse julgamento marcado. Ele ia condená-lo à morte. Mas repentinamente no versículo 7 aparece um anjo do Senhor. Uma luz brilha na cela. Esse anjo toca no lado de Pedro e diz: oh, Pedro, acorda aí. Depressa, Pedro. Vamos lá, levante-se, Pedro. Vamos lá. Deus está agindo, Pedro. Eu vim em nome de Deus. Tocou nas algemas de Pedro, que estavam no punho. As algemas se abriram. Meus irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa. O mundo tem suas armas.
Os governos têm suas armas, mas nenhum poder é maior do que o poder da oração. E quando a igreja ora, Deus se manifesta naquela prisão de uma forma sobrenatural. Não é? Para o mundo daquela época, era impossível imaginar que Pedro ia conseguir se livrar daquela situação. A oração em grupo, a oração individual, ela tem um poder grande. E quando uma igreja se une para orar, isso além do poder de Deus se manifestar, isso traz uma grande comunhão na vida da igreja. Não é? Então, irmãos, presta atenção. Nós estamos separados fisicamente, mas estamos juntos em Cristo. E esse é um tempo em que nós temos que nos levantar, irmãos, para um grande movimento de oração. Não deixe que a internet, não deixe que as lives, não deixe que o seu trabalho em home office, todo mundo que você conversa diz assim: ai, eu tenho a sensação que estou trabalhando muito mais. Eu também estou com essa sensação. Agora, cuidado para o seu trabalho em home office não tirar você da vida devocional, não tirar você de uma vida de oração. Esse é um tempo que Deus quer levantar guerreiros e guerreiras de oração, dispostos a clamar a Deus pelo mundo, dispostos a clamar a Deus para que haja livramento, dispostos a clamar a Deus que haja unidade, dispostos a clamar pela nossa nação, dispostos a clamar pela igreja, dispostos a clamarmos uns pelos outros, para que o poder sobrenatural de Deus se manifeste. Irmãos, nada impede uma vida de oração. A única coisa que pode impedir uma vida de oração está em nós, não é? Só depende de nós. Pode impedir a oração a nossa incredulidade? Pode. A Bíblia diz. A nossa incredulidade gera dúvida, gera desconfiança. Outra coisa que a incredulidade gera é autossuficiência, não é? Nós achamos que somos os tais, não dependemos de Deus. A gente não se curva à independência do Senhor. Isso pode atrapalhar, mas tudo isso só depende de nós. Então, meus irmãos, nos levantemos para um movimento de oração. Nos levantemos num momento em que vamos nos colocar diante de um Deus soberano. Vamos nos colocar diante dele com fé. Vamos depender dele, vamos confiar no seu amor, na sua misericórdia. Vamos confiar no seu poder. Nenhuma arma do mundo é mais poderosa do que a arma da oração que está à nossa disposição. Oremos, não é? Então, e interessante é que a oração, ela nunca depende do tamanho da igreja, não é? Não depende dos recursos da igreja. Qualquer igreja pode se levantar em oração. Porque a igreja somos nós. A igreja não é o templo. A igreja somos nós. Que onde quer que estejamos, numa casa, numa empresa, numa rua, numa escola, onde quer que seja, podemos ser uma igreja que tenha uma vida de oração. Vocês se lembram, meus irmãos, vocês se lembram daquele episódio de Atos 4:31, onde 120 crentes estavam orando, e a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam orando tremeu. É o poder da oração. Então, nos levantemos para uma poderosa vida de oração, para Deus manifestar o seu poder. A outra reflexão que eu quero fazer com vocês é que Deus, quando a igreja começa a orar, quando nós começamos a orar, Deus age e faz com que as situações aparentemente sem saída, aparentemente difíceis, aparentemente sem solução, aparentemente sem que haja uma alternativa. E aí Deus vai lá e muda a situação, Deus muda o cenário. Uma coisa que chama a minha atenção nesse texto
é quando Pedro estava dormindo. Pedro sabia que a intenção de Herodes era matá-lo. Mas ele dormia tranquilamente, ele repousava em paz. O anjo teve que tocar, levanta Pedro, não é? Talvez o anjo até falou, rapaz, acorda logo aí, não é? Não sei se o sono de Pedro era muito pesado, não sei nem se ele estava roncando. Mas ele foi lá, cutucou Pedro, para Pedro levantar. Agora eu pergunto a vocês que conhecem a palavra de Deus, Pedro era uma pessoa assim antes de Jesus? Pedro era um cara agitado, né, intrépido, que Pedro era ansioso. No momento lá que Jesus mais precisou dele, ele titubeou, negou a Jesus. Pedro era um homem assim, mas Pedro teve um encontro transformador com Jesus ressurreto em João 21. Pedro foi transformado pelo poder de Deus e agora Pedro está ali tranquilo, dormindo, porque Deus opera transformação na vida das pessoas. Deus pode transformar de uma forma profunda. E agora, numa situação dessa, de perigo, numa situação de crise, Pedro dormia tranquilamente, porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. E outra coisa, ele sabia que a igreja orava por ele. Eu imagino o irmão Carlos Mudri, essa semana, marido da Neiva, fez uma cirurgia no cérebro. Mas a nossa igreja se moveu em oração. Fizemos relógio de oração, clamamos por ele. Eu imagino quanto isso deu uma tranquilidade para ele. A cirurgia foi bem sucedida. Sexta-feira, a informação que eu tive agora, bem pouco, é que ele está bem. Então, meus irmãos, a igreja, quando ora, Deus começa a fazer coisas maravilhosas, não é? E aí eu gosto daquele versículo do Salmo 4:8, quando diz assim, em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, meus irmãos, quem já passou por uma situação dessa sabe o quanto é importante a gente descansar quando sabemos que temos Deus, que tudo está no controle de Deus, mas também que temos uma igreja orando por nós. Como isso faz diferença? Muita diferença. Eu quero continuar refletindo com vocês que a oração ela reverte o irreversível. Ela muda a pessoa, mas também muda situações. Quando esse anjo sai e Pedro então vai milagrosamente, as algemas vão caindo, as portas de segurança máxima vão se abrindo e eles vão saindo. E Pedro então, quando tudo aquilo aconteceu, disse, Senhor, agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou. Que coisa extraordinária, não é? A oração afetou significativamente o resultado dos acontecimentos. O que estava para promover morte, o que estava para promover injustiça, o que estava preparado pelas autoridades para promover pavor, para promover tristeza, agora, com a atuação poderosa de Deus, com a oração da igreja, aquilo promove alegria, perplexidade. Deus pode fazer mudança em qualquer situação, em qualquer pessoa. Quando a igreja clama e quando isso está de acordo com seus propósitos, a oração com fé, a oração na dependência de Deus move o braço do Deus Todo-Poderoso. Que bênção, irmãos, que bênção. Ainda tem uma lição importante nesse texto. Quando nós começamos a orar, Deus começa a tocar em vidas. Aquilo que nós não podemos fazer, começa a acontecer. Quando nós começamos a orar, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Ninguém podia libertar Pedro, mas Deus podia. Nós, por nós mesmos, não podemos tocar corações, mas Deus pode. E quando a gente começa a tocar, Deus pode tocar corações para cair as algemas. Tem muitas pessoas que estão algemas
estão com algemas nos punhos, mas lá na alma, não no punho, mas no coração, lá na vida, lá dentro de si, na sua mente, nas suas emoções, estão aprisionadas e precisam de uma intervenção de Deus para tocar no intocável e libertá-las, não é? Então isso que acontece, o anjo toca. Quando a igreja ora, Deus toca corações, Deus toca pessoas, Deus toca no intocável. E aí as algemas caem, as prisões caem. E aí, meus irmãos, esse Deus que tem poder para curar, para libertar, para transformar, esse Deus que tem poder para restaurar, esse Deus que tem poder para confortar, esse Deus que tem poder para apresentar resposta para todos os nossos questionamentos, esse Deus que tem poder para salvar, esse Deus que fez tantas maravilhas no passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O povo de Deus busque esse Deus em oração, crendo na soberania dEle, dependendo dEle, buscando a Ele de todo o coração, colocando a confiança nele, e aí Deus vai começar a agir. E Deus vai tocar corações e coisas extraordinárias acontecerão. Aí eu quero encerrar essa reflexão dizendo uma coisa muito interessante, é que os resultados da oração promovem perplexidade e alegria no meio da família de Deus. Vou repetir. Os resultados da oração promovem alegria e promovem perplexidade no meio do povo de Deus. Pedro bate a porta. Pedro liberto bate a porta onde a igreja estava orando. Vem a menina Rod, era uma menina. E ela veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela fica tão alegre, ela fica tão feliz. Sabe como é que é adolescente, né? E ela ficou tão entusiasmada que em vez de abrir a porta para Pedro, ela corre para o meio lá. Ai, pessoal, Pedro está lá, Pedro está lá. E o pessoal, não, será que ele mesmo? Acho que não. Será? Mas Pedro continuou batendo. E aí então, eles vão lá e abrem a porta. Quando viram que era Pedro mesmo, uma alegria, uma perplexidade tomou conta daquele lugar. Como a oração traz alegria para a igreja. Como a oração traz alegria para o meio da igreja. A menina Rod não se conteve de alegria. Depois a igreja também não se conteve de alegria. E Pedro dizendo, olha pessoal, fica um pouco mais contido aí, nós estamos em momento de perseguição, cuidado. E a igreja querendo celebrar, a igreja lá, o povo de Deus é barulhento, né? E a igreja querendo se alegrar e querendo celebrar. Diz, não, agora segura um pouquinho a onda aí. Segura um pouquinho, pessoal. Mas, meus irmãos, quanto mais uma igreja ora, mais momento de alegria essa igreja vai experimentar. Quando uma igreja ora, essa igreja mais verá a ação sobrenatural de Deus se manifestando no meio dela. Alegria é comum no meio de uma igreja que tem uma vida de oração. Uma igreja, para ser poderosa na oração, ela precisa crer na soberania de Deus. É um fundamento, um sólido fundamento. Crer na soberania de Deus. Uma igreja, para ter uma vida de oração, eu e você, para termos uma vida de oração, nós temos que de fato crer que Deus é soberano. Quando uma igreja, ela está fundamentada na soberania de Deus, através das orações dessa igreja, Deus muda pessoas e muda circunstâncias. Deus reverte o irreversível. Deus muda cenários. Quando uma igreja tem uma vida de oração, os resultados dessa oração promovem alegria no meio da igreja. Como está a sua vida de oração?
Você tem orado ao Senhor? Você tem buscado a Deus? Nesse tempo de confinamento, você está, de fato, vivendo uma vida de oração? Você crê realmente numa manifestação sobrenatural de Deus em nosso meio? Você crê que Deus está no controle de tudo? Você crê, melhor dizendo, que tudo isso que nós estamos vivendo está sob o controle de Deus? E vai até onde Deus permitir? Você crê na soberania de Deus na sua vida? Como você age quando você planeja alguma coisa e você acha que Deus vai cumprir de acordo com seus planos e Deus age de outra maneira? Você crê na soberania de Deus? A oração, Deus tem poder para mudar qualquer situação. Deus tem poder para reverter qualquer situação. Talvez você que está me ouvindo agora, você está vivendo uma situação como Pedro viveu, como a igreja viveu, como aqueles crentes viveram. Mas não deixe de orar, não desanime, creia na oração, credo, mas também experimentaram momentos de grande alegria e celebração. Isso pode acontecer com você também. E se você que está me ouvindo nessa noite, você ainda não tem o Senhor como soberano da sua vida, você ainda não entregou a sua vida a Deus, você não vive na dependência de Deus, você não tem permitido que Deus dirija a sua vida, nessa noite eu convido você para fazer isso, e o primeiro passo para isso, entregue sua vida a Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Creia que Ele morreu na cruz por você. Todos esses seguidores que eu falei hoje no texto de Atos 12, todos aqueles crentes, eles tinham uma coisa em comum, eles eram convertidos a Jesus Cristo. Eles eram servos de Jesus Cristo. Eles entregaram a vida a Jesus Cristo. Faça isso nessa noite. Entregue a sua vida. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Ele nos abençoe. Amém. Agora, meus irmãos, você que está aí com a sua família, você que está na sua casa participando do culto dessa noite, diga à pessoa que está ao seu lado, tenha uma semana na graça e na paz de Cristo. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, diga, tenha uma semana na graça e na paz de Jesus Cristo. Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e sempre. Amém.